Emoção da fé, emoção da esperança, emoção do consolo para a humanidade. Esta é uma história narrada por John Paul, professor de Teologia da Fé da Universidade Loyola de Chicago, Estados Unidos da América. Há muitos anos atrás, estava eu em pé na porta da sala, esperando meus alunos entrarem para nosso primeiro dia de aula do semestre. Foi aí que vi Tom pela primeira vez. Não consegui evitar que meus olhos piscassem de espanto. Ele estava penteando seus longos cabelos, e muito loiros, que batiam uns 20 centímetros abaixo dos ombros. Eu nunca vira um rapaz com cabelos tão longos. Acho que a moda estava apenas começando nessa época. Mesmo sabendo que o que importava não é o que está fora, mas o que vai dentro da cabeça, do coração do ser humano, naquele dia eu fiquei um pouco chocado. Imediatamente classifiquei Tom com a letra E. E de estranho, mas muito, muito estranho. Tom acabou se revelando o ateísta de plantão do meu curso de Teologia da Fé. Constantemente fazia objeções ou questionava sobre a possibilidade de existir um Deus Pai que nos amasse incondicionalmente. Convivemos em relativa paz durante todo o semestre, embora eu tenha que admitir que às vezes ele era bastante incômodo. No fim do curso, ele se aproximou e me perguntou, em um tom ligeiramente irônico: "Professor, o senhor acredita mesmo que eu possa encontrar Deus algum dia?" Resolvi usar uma terapia de choque. "Não, eu não acredito." "Ah", respondeu Tom, "pensei que era este o produto que o senhor esteve tentando nos vender nos últimos meses?" Deixei que se afastasse um pouco e falei bem alto: "Eu não acredito que você consiga encontrar Deus, mas tenho absoluta certeza de que Ele o encontrará um dia." Tom balançou seu ombro e foi embora da minha sala e da minha vida. Algum tempo depois, soube que Tom tinha se formado. E em seguida, recebi uma triste notícia. Ele estava com uma doença terminal. E antes que eu resolvesse se ia à sua procura ou não, ele veio me ver. Quando entrou na minha sala, percebi que seu físico tinha sido devastado pela doença e que os cabelos longos não existiam mais devido ao seu tratamento. Entretanto, seus olhos estavam brilhantes e sua voz firme, bem diferente daquele garoto que eu havia conhecido. "Tom, tenho pensado em você.
Ouvi dizer que está doente. Respondeu-me Tom. Ah, é verdade, professor. Estou seriamente doente. Tenho problemas nos 2 pulmões. É uma questão de semana, de dia, de horas. Não sei. Você consegue conversar bem a esse respeito, Tom? Claro, professor. O que o senhor gostaria de saber? Como é ter apenas 24 anos e saber que está morrendo? Acho que poderia ser pior, professor. Respondi eu. Como assim? Bem, eu poderia ter 50 anos e não ter noção de ideias. Ou ter 70 anos e pensar apenas em bebidas, mulheres, dinheiro. São as coisas que todos acham mais importante do que a própria vida. Lembrei-me da classificação que atribuí a você, Tom. E de estranho. Parece que as pessoas que recebem classificação desse tipo são enviadas de volta por Deus para que eu possa repensar o assunto. Mas a razão pela qual eu, Tom, vim ver o senhor, professor, foi a frase que o senhor me disse no último dia de aula. Continuou Tom. Eu lhe perguntei se o senhor acreditava que eu encontraria Deus algum dia. E o senhor respondeu, não, o que me surpreendeu. Em seguida o senhor disse, mas ele o encontrará. Eu pensei um bocado a respeito daquela frase, embora na época não estivesse muito interessado no assunto. Mas quando os médicos disseram-me que eu estava muito mal, comecei a pensar com mais seriedade sobre a ideia de procurar Deus. E quando a doença agravou ainda mais, eu comecei realmente a dar murros desesperados nas portas de bronze do paraíso. Mas Deus não apareceu. De fato, nada aconteceu. O Senhor já tentou fazer alguma coisa por um longo período sem sucesso? Ficamos cansados, desanimados. Um dia, ao invés de continuar atirando apelos por cima do muro, alto atrás de onde Deus poderia estar, ou não, eu desisti simplesmente. Decidi que de fato não estava me importando com Deus, com possível vida eterna ou qualquer coisa parecida. E decidi utilizar o tempo que me restava fazendo alguma coisa mais proveitosa. Pensei no Senhor e nas suas aulas e lembrei de uma coisa que o Senhor havia dito em outra ocasião. A tristeza mais profunda, sem remédio, é passar pela vida sem amar. Mas é quase tão triste passar pela vida e deixar este mundo sem jamais ter dito às pessoas queridas o quanto você as amou. Então resolvi começar pela pessoa mais difícil, o meu pai. Ele estava lendo o jornal quando aproximei-me dele e disse, pai, sim, o que você quer? Perguntou sem baixar o jornal. Pai, eu gostaria de conversar com você. Fale então. É um assunto muito importante, mas muito importante. O jornal desceu alguns centímetros vagarosamente das mãos do meu pai e perguntou-me, o que é?
Pai, eu amo muito, muito o Senhor. Só queria que soubesse disso. O jornal escorregou para o chão e meu pai fez duas coisas que eu jamais havia visto. Chorou e me abraçou com força. E conversamos durante toda a noite. Embora ele tivesse que ir trabalhar na manhã seguinte, foi tão bom poder me sentar junto do meu pai, conversar, ver suas lágrimas, sentir seu abraço, ouvi-lo dizer que também amava. Foi uma emoção indescritível. Foi mais fácil com minha mãe e com meu irmão mais novo. Eles choraram também e nos abraçamos e falamos coisas realmente boas uns para os outros. Falamos sobre as coisas que tínhamos mantido em segredo por tantos anos e que era tão bom partilhar. Só lamentei uma coisa, que eu tivesse desperdiçado tanto tempo, me privado de momentos tão especiais. Naquela hora eu estava apenas começando a me abrir com as pessoas que amava. Então, um dia, eu olhei e lá estava ele. Ele não veio ao meu encontro quando lhe implorei. Acredito que estava agindo como um domador de animais, que segurando um chicote diz: vamos, pule, eu lhe dou 3 dias, 3 semanas, 3 anos. Parece que Deus não se deixa impressionar. Ele age a seu modo e a seu tempo. Mas o que importa é que ele estava lá. Ele me encontrou. O Senhor estava certo, professor. Ele me encontrou mesmo depois de ter desistido de procurar por ele. Tom, eu disse, bastante comovido, o que você está dizendo. É muito mais importante e muito mais universal do que você pode imaginar. Para mim, pelo menos, você está dizendo que a maneira certa de encontrar Deus não é fazendo dele um bem pessoal, uma solução para os nossos problemas ou um consolo em tempos difíceis, mas sim se tornando disponível para o verdadeiro amor. O apóstolo João disse isto: Deus é amor, e aquele que vive no amor vive com Deus e Deus vive com ele. Tom, posso pedir-lhe um favor? Você sabe que me deu bastante trabalho quando foi meu aluno, mas agora você pode me compensar por aquilo? Você viria à minha aula de teologia da fé e contaria aos meus alunos o que você acabou de me contar? Se eu lhes contasse, não seria a mesma coisa, não tocaria tão fundo neles. Respondeu Tom: professor, eu me preparei para vir vê-lo, mas não sei se estou preparado para enfrentar seus alunos. Então pense nisso. Se você se sentir preparado, telefone logo para mim. Alguns dias mais tarde, Tom telefonou e disse que falaria com a minha turma. Ele queria fazer aquilo por Deus e por mim. Então marcamos uma data. Mas o dia chegou e ele não pôde ir. Ele tinha outro encontro, muito mais importante do que aquele. Ele se foi. Tom havia dado o grande passo para a verdadeira realidade. Ele foi ao encontro de uma nova vida e de novos desafios. Antes que ele morresse, ainda conversamos uma vez. Professor, não vou ter condições de falar com sua turma. Respondi a ele: eu sei, Tom. O senhor falaria com eles por mim? O senhor falaria com todo mundo por mim? Vou falar, Tom. Vou falar com todo mundo. Vou fazer o melhor que puder. Portanto, a todos vocês que foram pacientes, ouvindo esta declaração de amor
tão sincera. Obrigado por parte do professor John Paul. E a você, Tom, onde quer que esteja, aí está. O professor John Paul divulgou para com todo mundo do melhor modo que conseguiu. E espera que as pessoas que tiveram conhecimento desta história possa contá-la aos seus amigos, para que mais gente possa conhecê-la, refleti-la, interpretá-la e usá-la para o bem seu e da humanidade. Os amigos são o meio pelo qual Deus gosta de cuidar de nós. Que falemos para as pessoas que verdadeiramente nos amam. Eu te amo. Eu te amo. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E este Deus está no seu coração.